Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que chegou até aqui. Esse será o vídeo referente ao sétimo desafio do Ignite de React.js da Rocket City. Para você que tem acompanhado aí, já tenho publicado aqui 5 vídeos, né, do desafio 1 ao 6, sendo que o último é o quinto e o sexto, né, que fazia parte de uma mesma aplicação. E hoje nós vamos então para o desafio número 7. A proposta desse desafio é criarmos uma interface com Chakra UI, tá? E então o desafio foi intitulado Aplicação do Zero, né? Bom, para a gente criar esse aplicativo tem aqui as instruções aqui no Notion, né? A gente vai utilizar um layout do Figma, que já vou mostrar. Como que a gente consegue acessar informações desse layout, né? Um item extra para esse desafio é utilizarmos um splash para conseguirmos obter imagens de forma automática, né? Ao invés de a gente salvar imagens no diretório da nossa aplicação. A gente vai ter que utilizar o Chakra UI, né, para criar a interface. Nós utilizaremos também o Sweeper para fazer aquele carrossel de algumas imagens. Já eu vou mostrar como que fica esse efeito, né? E vamos lá. O detalhe dessa proposta, dessa criação dessa aplicação, é que ela deve ser tanto para web, né, para dispositivos desktop, quanto também para mobile. Então, tem aqui algumas características para a gente seguir referente a esse conceito, né, desenvolvimento com responsividade. E aqui detalhes do que é a página home e o que é a página continente. Vamos lá, então. Detalhes sobre o desafio, entendendo o que a gente vai utilizar. Aqui sobre o Figma, e aí eu já vou mostrar. Então, vamos lá. Aqui no Figma, a gente tem essa aplicação. Essa aqui é a página principal, a home, tá? A gente tem aqui um cabeçalho com uma logo centralizada. Nós temos aqui esse banner com esse texto alinhado à esquerda e essa imagem deslocada um pouco para baixo, certo? Aqui ao centro nós temos esse container que contém essas imagens, que são, digamos, categorias de viagens, né, de viagens turísticas. E mais aqui abaixo nós temos aqui o carrossel, onde nós vamos implementar o Sweeper. E nós temos a proposta de fazer 5 imagens referente a 5 continentes, tá? E para cada item desse carrossel, ao clicarmos sobre ele, seremos direcionados então para a página do continente. E aí, acessando a página do continente, nós temos novamente aqui o cabeçalho. Esse cabeçalho contém a imagem, né, o logo, mas agora com o botão adicional aqui para voltar para a página anterior, né? Temos aqui um detalhe sobre esse continente, né? Algumas informativas. E aí temos esse detalhe aqui no informativo que diz que se o respectivo valor ultrapassar 100, quer dizer que nós teremos que quebrar ele dessa forma, ou seja, tem 127 cidades, e aí ao posicionar o mouse sobre esse i, nós temos informações adicionais sobre esse valor aqui, né? Só que aí tem um detalhe de usabilidade, né? Porque no desktop nós temos o mouse, então nós conseguimos fazer ao passar o mouse sobre. Já no mobile nós não temos o mouse, então tem que ser no evento clique. E aqui abaixo nós temos aqui uma lista de cidades. Da mesma forma, se eu ultrapassar 100, vai aparecer dessa forma, né? E aqui então os cards contendo as cidades e respectivo país. E aí a versão mobile dele, nós temos aqui também a página inicial. Aí percebe que nós não temos mais a imagem daquele avião que estava deslocado, né? Os 5 itens aqui da classificação das viagens deixaram de ser imagens para ser esse pontinho, né? E mantemos aqui o slider, né? E a página então do continente, ela vai ficar organizada dessa forma, e aqui embaixo estão os cards das cidades. Então esse é o detalhe, esse é o principal desafio, criarmos uma aplicação que seja responsiva, utilizando então o Chakra UI. Então temos aqui detalhes do Figma, né? Como podemos acessar cores, tamanhos de textos, como podemos utilizar um splash para obter fotos, Chakra UI, e aqui para fazer aquele detalhe, né, do mouse over tooltip, e quando for no mobile, popover.
para clicar e disparar essa mensagem aqui. Temos aqui o sweeper, né, que vai uma orientação para criarmos o sweeper, acessando aqui a documentação e exemplos. E aí está aqui a orientação quanto à questão mobile, responsabilidade, né? As páginas da aplicação, home, continente. Aqui duas páginas para tirarmos inspirações, né, para obtermos as cidades, né? E os dados da aplicação a gente poderia deixar fixo no código, né, a lista de cidades, mas aqui a ideia é utilizarmos então uma fake API da nossa escolha para podermos servir essas informações para a nossa aplicação. Bom, então vamos lá para o código. Vou abrir aqui o VS Code. E para esse projeto, como a gente vai utilizar essa fake API, eu vou ter que executar esse projeto em dois terminais, né? O primeiro deles eu vou executar aqui o JSON Server, né, que foi o que eu escolhi para fazer esses dados, né, fictícios. Yarn Server, aqui, vou rodar ele. E fazendo isso, eu já terei acesso aqui a essas rotas, duas rotas que ele disponibiliza para mim, com base no arquivo de configuração que eu já deixei aí no projeto. Então, se eu acessar essa rota Continents, ele vai abrir para mim aqui a lista de continentes, aqui os dados, tá? E agora eu vou em outro terminal e eu vou executar aqui o projeto. Antes de eu abrir o projeto, deixa eu minimizar aqui, vamos conhecer um pouquinho aqui dessa fake API que está sendo executada. Então eu preparei aqui esse script de server, né? Ele vai rodar o JSON Server. Ele tem esse watch para ouvir aqui, vigiar alterações no arquivo JSON e toda vez que ele for alterado, subir novamente o serviço, né? Ele vai ler então a partir desse arquivo server.json, que está aqui na raiz do projeto, server.json, e vai rodar na porta 3333. Então esse server.json é onde tem aqui o conteúdo dessa fake API, e a cada rota que ele criou é com base nessas propriedades do objeto principal, né? Então eu tenho a propriedade continents, ele criou a rota continents. Eu tenho a propriedade cities e ele criou a rota cities. Cada propriedade dessa é um array, né? E aqui dentro tem um exemplo, North America, que é o primeiro item. O título dele é América do Norte. Aí tem uma descrição aqui sobre a América do Norte. Tem uma imagem que está fixa aqui, né, lá da Unsplash. Tem uma outra propriedade para dizer qual é a melhor posição para essa imagem, eu já vou mostrar por quê. Tem uma bio aqui para falar, tipo, uma curiosidade desse continente. Quantos países tem, quantas linguagens e quantas cidades. E aí eu tenho também outro exemplo aqui, que é o South America, né, América do Sul. A descrição dela, a imagem também que está no Unsplash. A melhor posição, pode ver que está diferente aqui. Aqui essa imagem, na hora de ajustar no seu recipiente, a melhor posição para ela é ficar centralizada. A descrição, número de cidades, linguagens e cidades. O número de países e linguagens, uma simples pesquisa a gente conseguiu ter um retorno. Já o número de cidades foi um pouco complicadinho de obter esse valor aqui, então eu mantive aqui esse 127, tá? E aí, para cada continente desse, a gente vai ter aqui algumas cidades. Então, eu vou abrir um exemplo aqui, London, né? ID London. Nome Londres, país Reino Unido, flag Reino Unido, continente Europe, né? Que é o continente europeu. Então, esse continente aqui é como se fosse uma chave estrangeira para esse ID aqui. Então, a gente vai abrindo aqui, ó, esse da Ásia, esse da África, e aqui então vai ser Europe. Então, toda vez que a gente acessar conteúdo a partir da referência Europe, ele vai buscar então cidades cujo continente seja Europe, tá? E aí eu tenho a questão do ID e tem a questão da flag e o nome, né? O nome e o país é o que vai ser o que será exibido para o usuário na tela. ID é o que eu vou usar para buscar uma imagem lá no Unsplash. Então eu vou concatenar esse valor aqui na string, na URL, para buscar isso lá para mim na API do Unsplash. Já a flag é para eu conseguir obter a bandeira deste país, tá? Então eu tenho aqui essa flag aqui para dizer como que funciona essa bandeira. Flag Franca, é França, né? Beleza, então esse aqui é minha fake API.
Aí, seguindo o layout do Figma, né, a gente tem que utilizar uma fonte específica. E a fonte utilizada, a gente coloca aqui nesse underline document, né, que fica aqui na pasta pages, underline document. E aqui a gente prepara um modelo de um documento, né, que ele estende aqui a classe document do próprio Next. E aqui então eu criei um cabeçalho, onde já coloquei a fonte, que vem lá do Google Poppins, nos pesos determinados lá pelo layout do Figma, né, 400, 500, 600, 700. Também tem aqui um favicon que eu coloquei aqui na pasta public. Pasta public, tem aqui um favicon, né. Um título da aplicação. Aqui já tem algo adicional, Color Mode Script, tá? Já vou mostrar aqui que é esse carinha aqui. E tem aqui o conteúdo principal da aplicação e o script next, né, que é o boilerplate padrão deste underline document. Legal? Temos aqui um arquivo onde a gente configura o tema, né, e essas cores que eu obtive lá do Figma. Então eu tenho a cor highlight, white, black, o contexto dark, text, info, background, o contexto light, text, info, background. Tá? Voltando aqui para o layout do Figma, a gente está falando dessas cores aqui, desse background, desse text, desse highlight, tá? Então aqui eu tenho aqui o contexto dark e o contexto light. Legal? É importante dizer que no momento, na descrição do desafio, não há nenhum momento diz que é necessário haver aí um layout dark e um layout light, né? Mas fica subjetivo aí ao desenvolvedor entender com base nessas definições aqui. Bom, voltando aqui ao código. Aqui então está a padronização das cores. E mais aqui abaixo, eu coloquei como adicional então nesse projeto a questão do Color Mode, né? Que é ele que vai determinar, que é uma função do chakra, se é que a gente pode dizer assim, para identificar qual é o modo de cor selecionado pelo usuário, né? E aí eu criei esse prefix aqui para, digamos assim, alterar dinamicamente a cor do background do corpo e também a cor dos textos do corpo. E aí, com base no se for light, o que ele vai usar? Ele vai usar default.light.background para o background. Se for light, para os textos vai ser default.dark.text. E de onde que está vindo essa cor aqui? Está aqui, ó. Default.dark.text, default.light.background. É um recurso aqui do Chakra, né? Acredito que outros interfaces de UI também declarativa tem algo similar a isso. Né? Então está aqui a definição do tema. E aqui esse Color Mode Script é o que o Chakra precisa injetar na aplicação para, digamos, ter esse controle do tema. Aqui então no app.sx a gente tem esse Chakra Provider, né, que ele vai, esse contexto aqui vai para dizer para toda a aplicação quanto à utilização do tema, né, das cores, dos layouts, definição de objetos do Chakra, onde a gente injeta aqui nele o tema que customizamos aqui nesse arquivo. E aí depois aqui vem a própria aplicação, né, bem simples. Tem o header, que ele é padrão na aplicação, e tem aqui os componentes que vão ser renderizados dinamicamente, né? Então vou fechar aqui o Themes, esse app aqui vou fechar também. Bom, o primeiro componente que nós já vimos lá é o header, né? Eu vou acessar aqui então a minha pasta de componentes, temos aqui o header. E aqui no header é um funcionamento bastante simples. Ele tem simplesmente a logo que é centralizada na tela, e aí ele tem um botão back, né, o Backpage Button, ou seja, se eu tiver, dependendo do contexto que eu tiver, esse componente vai renderizar um botão que vai me permitir voltar para uma página anterior. Tem aqui o logo que está lá na pasta Public, né, e aqui eu tenho um toggle para o Color Mode. Antes, vamos abrir aqui o Backpage Button, né. Eu fiz dessa forma: se o path atual for barra, ou seja, se for a home, eu não tenho para onde voltar, né? Então eu retorno uma div vazia. Agora, se houver então, se for diferente de barra, ou seja, se tiver alguma outra coisa aqui, continente, blá blá blá, ele vai retornar aqui então
o icon button, né, que vai ter esse ícone de uma setinha apontando para a esquerda. Aí tem aqui questões do evento do clique, a variante do layout dele, e etc, né. Voltando aqui para o header, tem também o Toggle Color Mode, que é de uma forma muito parecida, né? Só que ele sempre vai ser exibido em tela. E aí, de acordo com o modo selecionado, eu tenho aqui o ícone da lua, o ícone do sol e aqui as configurações dele, né? Bem simples. E aí, abrindo a aplicação, nós seremos então remetidos para a página inicial, que é o index, tá? Vou até abrir ele aqui já. Com a localhost 3000. Então aqui, essa aqui é a aplicação, conforme eu falei, né? Conforme o layout do Figma também. Vou abrir aqui para ver, é bastante parecido com o layout do Figma, para dizer exato. Então eu tenho aqui esse banner com esse texto, o avião deslocado um pouco para baixo, os 5 itens da classificação das viagens, né? Tá aqui o slider, certo? E aqui o botão do toggle para o color mode, modo noturno e modo diurno, né? Particularmente eu prefiro o modo noturno, então eu vou seguir o vídeo com essa classificação, mas eu posso alternar durante. Bom, então aqui na página index, o que eu tenho? O header a gente já viu que está lá no app, no arquivo underline app, né? Então ele vai injetar aquele header para todas as páginas da aplicação. Aqui então eu tenho o home banner, que é aquele do avião. Travel types, uns tipos de viagem aqui, que é aqueles 5 itens. Aí eu tenho esse box, que vai ser o quê? Aqui nesse box eu simplesmente tenho um divider, que é o que? Essa linha que está aqui, certo? E logo abaixo eu tenho esse content slide, que é o carrossel. Então aqui no home banner é bem simples, tem até um comentário de um teste que eu havia feito aqui, mas eu tenho esse banner container. O que é o banner container? Eu percebi que a página inicial e a página de continente ele tinha em comum um container, né? Então eu preparei esse objeto para ele ser dinâmico a ponto de servir as duas páginas. E depois ele só recebe aqui um children para dizer o que vai ser renderizado dentro dele, né? No caso, o container que eu me refiro é isso. Esse banner aqui, ele ocupa toda a largura da página, certo? Das duas páginas. O que muda é só a altura, basicamente. Então, esse componente aqui, ele foi preparado para renderizar de forma dinâmica de acordo com o seu conteúdo, né? Então eu tenho aqui a preparação desse home banner, né, que pega aqui esse banner container. Tem aqui o stack para dizer que os dados estão em pilha, né? E aí eu tenho o head dentro dessa stack que fala sobre os continentes. E aqui um texto que, ou seja, é sobre esses dados aqui que eu estou falando. E depois aqui eu tenho um box para colocar a imagem. A imagem do avião somente será visível para o usuário se ele estiver na versão wide, né, com a tela larga, ou seja, quando ele não estiver no mobile. Bom, então esse foi o home banner. Temos aqui também o travel types. Esse travel types é bastante interessante também, porque ele renderiza imagens, né? Aqui eu tenho um travel type item, né? Tem um simple grid, um travel type item, e eu passo para ele qual que é a chave dele, por causa do map, né? O título que vai ser exibido, a imagem que deve ser apresentada, e qual é o seu, e se ele está utilizando a versão white. Então dentro desse travel type, receba aqui use white, e se for white, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar uma imagem. Se não for white, ele vai colocar simplesmente esse blank circle fill, ou seja, um círculo branco preenchido. E aí eu troco a cor dele de acordo com o default do tema que a gente está utilizando com o Chakra, que é o highlight, ou seja, aquele laranja, né? E aqui o texto daquela versão, daquele tipo de viagem, né? Travel type. Bem simples, bem facinho de montar. Volta aqui. E voltando para a página index, fechar o cabeçalho. Tem esse divider, que é aquela linha simples, e o content slides, perdão. Ele recebe aqui então um array de continentes, né? Um array de continentes com esses dados aqui. Então eu tenho o continent detail. Na verdade, o que é isso aqui? Perdão.
eu tenho uma constante que ela vai pegar esse array de continentes, certo? Ele vai fazer um map, vai percorrer um a um, e ele vai, então, para cada item, ele vai retornar um componente que vai ser armazenado aqui nesse item, certo? Nessa constante. Esse content detail é o que? É o cara que vai renderizar para mim o título, a descrição e qual a imagem que vai ser renderizada no corpo. Então, tem aqui a imagem e a posição conforme definido lá. E eu tenho também aqui o href, que é o clique, ou seja, ao clicar nesse item aqui, eu vou ser direcionado para uma página da minha aplicação. Aqui eu tenho, então, um VStack, vertical stack do Chakra, e tem aqui o Flex, para colocar aqui aquele texto que está voltando aqui ao Figma, esse texto aqui, tá? E aqui, então, finalmente, o carrossel. Esse carrossel, ele recebe como content, esse carousel content que nós criamos aqui. Então, aqui dentro, tem algumas definições aqui no style direto do componente, né? Conforme o exemplo que tem na aplicação, mais um exemplo que a gente consegue fazer aí utilizando o Chakra. Há outras formas de fazer isso, talvez. Eu optei por fazer dessa forma. Tem algum comentário também de teste, tá? Então eu tenho aqui esse box, que é só um container para o carrossel. Tem esse flag aqui do wide version também, né? Esse vai receber então um content, tá? E ele simplesmente vai renderizar esse content, vai fazer um map para cada item que ele recebeu, para cada componente content detail, ele vai envolver com um swiper slide. Tá? Então eu tenho aqui o swiper, ele possui navegação. O que é essa navegação? São os botões para ir e voltar, né? Tem a paginação, que são aqueles pontinhos que vão aparecer na tela, indicando quantas páginas existem para o usuário, né? E aqui ele vai envolver esse swiper. E aí nós temos então este resultado. Nós temos aqui o cabeçalho, o banner, o travel types e aqui o continente. Tem aqui a setinha, essa está aqui um pouquinho apagada, porque é a primeira. Eu vou clicar em avançar, e aí a gente consegue ver aqui então os 5 continentes definidos. Vou acessar aqui o inspecionar do Google Chrome. E aqui eu vou habilitar o modo de exibição de dispositivo, né, para habilitar aqui a responsividade. Vou colocar aqui como se fosse um iPhone X, 125 de zoom. E aí aqui a gente pode ver que ele tem aqui aquela questão da responsividade, né? Os itens então passaram a ser essa bolinha. Não estou conseguindo descer mais que isso. Deixa eu docar isso aqui. Ele está aqui então a aplicação e ele também é funcional. O slide também é funcional. Eu já cliquei aqui, acabei clicando na imagem. Mas deixa eu fechar aqui o modo mobile. Legal? Bom, essa aqui então é a página de continente. Deixa ela carregando aí. Vou falar um pouquinho sobre ela. Fechar aqui o carrossel. Index do continente. Index page. Pode fechar isso aqui também. E aqui a página do continente. A página do continente eu preparei aqui a função no getStackedProps. O que ela vai fazer? Eu recebo os dados do continente, né? Eu recebo, na verdade, aqui nos parâmetros, o nome do continente. Com base neste nome, eu vou buscar então os dados dele lá na minha fake API, certo? Que eu chamei de continent. Este continent eu vou injetar então para a minha página, certo? E, além disso, eu preciso também dos dados de cidades. Dados de cidades, eu também faço aqui uma consulta lá na minha fake API, retorno aqui. Mas depois que eu pego os dados da API, eu preciso buscar lá no Unsplash uma imagem para representar essa imagem, essa cidade. Então, para cada item, esse city.data, eu vou fazer um map, certo? Vou receber aqui um city. Esse city eu vou criar uma constante Unsplash response, que ele vai lá na API da Unsplash, que está configurada aqui em services. Então, get, né? Esse code URI é para o caso da palavra ID que tem algum caractere que não corresponda com caracteres esperados para uma URL, tá? Então, se tiver o espaço ele vai trocar por aquele percentual D, se não me engano, algo parecido, tá? Então, ele vai pegar uma imagem nessa URL.
Então, ao bater nessa URL aqui, ele vai retornar para mim um vetor, um array, contendo uma lista de imagens. E aí, para essa cidade, então, só me interessa a primeira posição. No caso, até determinei aqui que eu quero uma página e por cada página eu quero apenas um registro. Ainda assim, ele retorna um vetor. E aí eu pego exatamente o que está na primeira posição. E aí eu tenho aqui ponto urls.raw. Jogo para essa propriedade de imagem. E aí eu tenho então cities que eu também injeto para a página. Então esse aqui é o getStacked props. Tem um getStacked paths. Tá? E aí aqui nessa página eu tenho aqui o continent banner, que também vai dar aquele content banner, que eu já mostrei. E aí ele vai só renderizar a imagem que vem aqui do continente, colocando a sua melhor posição, né? Em seguida tem esse box. O que é isso que eu estou mostrando? Deixa eu fechar esse aqui. Aqui no Figma tem aqui então o header que foi injetado para todas as páginas, né? Tem esse box, esse container box aqui, ou esse banner, né? Com o título Europe. Esse texto aqui eu peguei lá do Wikipedia mesmo. E aqui os dados estão na Fake API, tá? E então ele vai descarregar essas cidades. Tá aqui, ó. Aqui é a parte do banner, tá? Aqui é a parte onde eu renderizo os textos, né? A bio do continente. E eu tenho o Continent Info. Esse eu passo a quantidade de países, a quantidade de idiomas, né? Linguagens, e a quantidade de cidades. Quando ele recebe essa informação, eu tenho aqui um Continent Info Card, onde ele recebe um value e qual o tipo do valor que está recebendo. Então aqui é só simplesmente um flex, né, que ele vai alinhar os itens verticalmente, né, como linha. E aí esse Continent Info Card, ele vai receber aqui um value e um kind. E aí, de acordo com o valor recebido, ele calcula se ele precisa criar esse mais 100, tá? E aqui tem o Continent Additional Info Information Body aqui, que vai ser apresentado em tela, né? Isso vai ser um ícone. Se ele vai precisar do ícone informativo, né? Que vai ser aquele tooltip para caso do desktop, ou se vai ser um popover para caso do mobile, né? Então é essa informação que eu estou dizendo aqui, ó. No caso 127, ele quebrou 100 mais 27. E passando o mouse em cima, 127 cidades. Tá? Aqui está a lista de cidades, ainda está carregando aqui, tudo certinho. O continente Oceania, né? Então, vindo aqui para o modo mobile. Aí, passando o mouse sobre o i aqui, nada acontece. Mas se eu clicar nele, aí aparece esse popover aqui, indicando o número de cidades. Aqui. Inclusive também no modo diurno, né? Modo light. Aqui os containers com as imagens. Vou voltar para a página anterior. Deixa eu fechar o modo mobile aqui. E aí eu posso navegar então entre os continentes. Vou pegar aqui a América do Sul. Doze países, 9 línguas, 127 cidades, é só um exemplo mesmo, né? E aqui teremos as cidades. Então essas cidades eu jogo aquele ID, conforme eu mostrei lá no Splash, e pego a primeira imagem da consulta. Então eventualmente pode ser que apresente aqui alguma imagem que não condiz muito bem com o nome da cidade. Mas foi só a nível didático bastante interessante utilizar essa API no Unsplash. Bom, esse foi o 7º desafio do Ignite, tá? Onde a proposta era criar uma interface utilizando o Chakra. Aqui o botão voltar, então na página inicial novamente e voltar para o modo Light. Espero que vocês tenham gostado desse modelo de resolução do desafio e até o próximo vídeo.